Olá! Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso tempo de estudo e reflexão da Palavra do Senhor. Nosso estudo de hoje se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 11 e 12. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Eu estou usando mais uma vez a versão atualizada das Escrituras. Você pode usar a sua própria versão. Se preferir, pode usar o seu aplicativo do smartphone, aplicativo da Bíblia. Abra aí o que você preferir e acompanhe essa leitura junto comigo. Versos 11 e 12 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, então perceba, nesse trecho que nós estamos lendo, mais uma vez Pedro vai continuar desenvolvendo as ideias que ele já vinha apresentando. Nós já vimos no nosso último estudo que no verso 9, principalmente, Pedro vinha destacando as características da identidade daquele que confia em Cristo Jesus. Ele destacou essas características como a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, que é a mesma ideia de povo de propriedade exclusiva de Deus. Já vimos isso. E ele falou não só das características da identidade do crente em Cristo, como também da responsabilidade daqueles que creem em Cristo. Responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba que ele falou essas duas coisas, e ainda vimos no nosso estudo anterior a propriedade, né? Você como crente em Cristo, que não era povo de Deus, agora é, não tinha misericórdia, agora tem propriedade para realizar esse trabalho para Deus. Então, depois de falar disso, da identidade do crente e da responsabilidade, a missão de proclamar, de falar de Jesus, Pedro agora vem nos versos 11 e 12 desenvolver um pouco mais essa ideia, trazendo luz para os irmãos da interação ou da relação que existe entre o testemunho do crente, o testemunho de vida do crente e a salvação dos descrentes. Se nós já temos a identidade de Deus, de raça eleita, escolhidos por Deus, sacerdotes de Deus, povo exclusivo de Deus, se já temos essa identidade porque cremos em Cristo e temos como função, como responsabilidade, proclamar as virtudes de Cristo e recebemos capacitação para fazer isso com propriedade, então os descrentes que vão ouvir essa mensagem de nós, eles precisam verificar na nossa vida que essa fé em Cristo, essa relação de identidade com Cristo é verdadeira. Não é algo, como diz o ditado, só da boca para fora, só de palavras. Perceba aí como Pedro, através de uma exortação, explica isso com toda a clareza para aqueles irmãos. Veja comigo novamente aí a primeira parte do verso 11, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Na primeira parte aí, chamando eles de amados, falando dessa relação de amor que existe entre os filhos de Deus, ele diz: eu exorto vocês. A ideia de exortação é como uma chamada de atenção, como que pegando nos ombros ali, dando uma chacoalhada e falando: irmãos, presta atenção nisso aqui. Isso é muito importante. Sem isso não dá. E ele dá a sua exortação, ele deixa a sua exortação, que é de se abster das paixões carnais. Mas antes, perceba que ele faz menção
do fato deles serem peregrinos e forasteiros. Ele diz, olha, vocês são peregrinos e são forasteiros. Lembra que lá no capítulo 1, nos primeiros versos, Pedro faz menção. Ele diz que está escrevendo essa carta para os crentes que eram eleitos de Deus na dispersão, forasteiros da dispersão. E ele cita lá, né, as regiões no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram províncias romanas espalhadas pelo mundo daquela época. Então Pedro fala, olha, vocês são crentes que estão dispersos, vocês estavam, lembra que eles estavam espalhados, a dispersão aí é porque eles estavam dispersos, espalhados por vários lugares, porque havia Nero, o imperador de Roma, havia colocado fogo na capital romana. E o incêndio de Roma, Nero, como uma estratégia política, decidiu incriminar, ainda que acusando falsamente, os crentes. Então foi proibido os crentes permanecerem na capital do império. Ela estava sendo reconstruída depois do incêndio e a culpa foi lançada, ainda que os crentes não tinham feito nada disso, é Nero mesmo que tinha mandado queimar, mas aí os crentes foram lançados a culpa sobre eles. E eles tiveram que fugir dali sob pena de prisão e morte. Então os crentes saíram fugidos e espalharam por todas essas regiões. E agora eles eram forasteiros. Eles eram agora viajantes forasteiros procurando um novo lugar para ficar. E se espalharam por essas outras províncias romanas. E passavam a ser perseguidos. Perceba então que, se espalhando por essas regiões, como forasteiros agora, antes deles chegarem nesses lugares, a reputação, no caso a má reputação, ainda que falsamente aplicada sobre eles, mas essa má reputação daqueles que haviam colocado fogo em Roma já os precedia. Roma era a capital do império daquela época. Então, quando Roma pegou fogo, todo mundo ficou sabendo. E também a notícia se espalhou de que o imperador tinha colocado a culpa sobre os cristãos. Então, as pessoas desses lugares, para onde os crentes estavam indo, onde eles estavam chegando agora como forasteiros, estavam pensando assim, eita, chegou aqui um cristão. Chegou aqui um daqueles que colocou fogo em Roma. Chegou um daqueles que tem uma vida, é um criminoso, está chegando aqui na nossa cidade, está chegando aqui para também continuar praticando crimes aqui no nosso meio agora, fugido de Roma. Então essa era a ideia que as pessoas tinham dos cristãos naquela época, que estavam chegando, os forasteiros. Como Pedro diz aí, né? Peregrinos e forasteiros que sois. Não só isso, mas os cristãos também eram acusados falsamente de outras coisas. Eram acusados de terrorismo, porque tinham colocado fogo em Roma, pelo menos era o que o Nero queria que todo mundo acreditasse, mas eram acusados também, por exemplo, de ateísmo, porque naquela época era instituído o culto ao imperador, então tinha diversas imagens, estátuas do imperador, e as pessoas se prostravam diante daquelas estátuas e prestavam culto, ofereciam sacrifícios às imagens do imperador. E os cristãos não faziam isso. Então eles eram taxados aí de ateus, pessoas que não acreditavam em Deus, porque não adoravam o imperador. Realmente os cristãos não consideravam o imperador como Deus, consideravam ele como autoridade política, mas não como Deus. E por isso eles eram taxados aí de criminosos ateus. Então, terroristas, ateus, eles eram também acusados de canibalismo, porque eles faziam a celebração da ceia, e na celebração da ceia, ou para a celebração da ceia, os elementos utilizados, o pão e o vinho, simbolizavam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles comiam o pão, que era símbolo do corpo de Cristo, e bebiam o vinho, que era símbolo do sangue de Cristo, as pessoas falavam, estão comendo carne humana, estão bebendo sangue humano, e eles eram acusados de serem canibais. Eles também eram acusados de serem imorais. Isso porque eles se tratavam uns aos outros como irmãos.
E aí, quando uma irmã decidia se casar com um irmão, então a irmã fulana de tal casava com o irmão fulano de tal, as pessoas começavam a comentar e falar, olha aí, como é que pode um irmão casando com uma irmã? E eles não entendiam esse conceito, era um conceito novo que estava se formando, não entendiam que a irmandade e a filiação era irmãos de fé, não irmãos consanguíneos. Mas eles pensavam que era irmão consanguíneo e aí o cara está casando com a irmã, então é um bando de imorais. Então perceba a fama que os crentes tinham. Essa era a fama que chegava primeiro nos lugares para onde aqueles crentes fugindo estavam indo. Quando eles chegavam lá, eles já chegavam com essa fama. Imagina o pé atrás dessas pessoas. Somado a isso, Pedro está querendo mostrar aqui para aqueles crentes que quando alguém sai da sua pátria, sai do seu lugar e vai fugido para outro lugar, no caso dos crentes aqui, por causa da necessidade, a pessoa vai ser tentada a, nesse novo lugar, um lugar onde ninguém conhece ele, onde ele não criou raízes, aonde ele está chegando agora, a pessoa pode muito bem pensar assim, ser tentada pelas paixões do seu coração, a dizer, bem, eu estou aqui, ninguém está me vendo mesmo, os irmãos da igreja que cultuavam comigo, lá em Roma, a gente se reunia, agora fugiu, um foi para lá, outro foi para cá, outro foi para cá, e eu estou aqui sozinho, ninguém está me vendo, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, não preciso mais viver uma vida íntegra. Não preciso mais viver uma vida santa. Não tem ninguém vendo, agora eu sou só eu mesmo, então vou fazer os desejos do meu próprio coração. Não preciso mais ficar vivendo uma vida que mostra que eu sou de Deus. E Pedro está mostrando exatamente o contrário, está exortando eles na perspectiva contrária, dizendo, irmãos, o seu testemunho cristão deve ser o mesmo. Você deve ter um procedimento exemplar independente das circunstâncias. Não importa onde você esteja. Não importa se você está no lugar onde você nasceu ou se você saiu fugido para um outro lugar e está chegando numa nova cidade, num outro país, num outro bairro, numa outra empresa, numa outra escola. Não importa. Você é raça eleita, você foi escolhido por Deus. Você é um sacerdote de Deus e a sua identidade cristã vai com você para onde você for. Então você precisa estar atento para o seu testemunho, para ter um procedimento exemplar. É por isso que no verso 11 Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro fala muito claro, ele diz, olha, vocês agora vão ser tentados por essas paixões carnais, esse desejo do seu coração de viver a vida do jeito que quiser, porque você está fugindo. Talvez alguns podem até pensar, estou sendo acusado de terrorista, estou sendo acusado de canibalismo, estou sendo acusado de ateu, estou sendo acusado de imoral. Então, vamos chutar o balde aí, vamos fazer tudo isso mesmo, porque ser acusado falsamente e depois ser preso e morrer por causa disso é melhor então fazer. Pedro diz, não caia nessa tolice, não escute a voz do seu coração, escute a palavra de Deus, lembre da sua identidade, lembre da sua responsabilidade. Por isso ele diz, se abstenha das paixões carnais. Se abster é sair fora, pular fora, deixa isso para lá, né? Da onde vem aquela expressão abstinência. Então, sentir falta, deixa para lá, você não tem que se envolver com isso, com as suas paixões carnais, não tem que dar ouvido ao seu coração e aos desejos da sua carne, mas sim ouvidos à palavra de Deus e ao que Deus tem a dizer. Ele chega a dizer que essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Então imagina, numa guerra, as pessoas não vão para a guerra para brincar, as pessoas vão na guerra para se enfrentar. E elas fazem um enfrentamento mortal. Então, se você se entrega às paixões da sua alma, às paixões carnais, às paixões do seu coração, você está enfrentando
aquilo que vai contra a sua alma, aquele que está lutando, militando contra a sua alma. É como se o pecado das suas paixões carnais fosse um oponente na guerra e ele está lá com aquela faca e ele está dando várias estocadas ali no seu coração ou no seu pescoço ali para matar você. Só que ele não está fazendo isso fisicamente, está fazendo isso espiritualmente. Você está prejudicando, trazendo prejuízo para a sua própria alma quando você se entrega às suas paixões carnais. Então ele disse, não faça isso. Pedro diz, eu vos exorto, não façam isso. Se não é para fazer isso, é para fazer o quê? É o que ele explica no capítulo 12. Ou desculpa, no versículo 12, aqui do capítulo 2, ele diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios é o termo usado para falar dos descrentes. Então ele diz, em vez de se entregar às paixões da sua carne, porque vocês são forasteiros, está chegando agora, ninguém conhece, não faça isso. Muito pelo contrário, mantenha o seu procedimento exemplar no meio dos descrentes. O que ele está dizendo aqui é, se a sua identidade é de filho de Deus, é de nação santa, é de sacerdote real, é de povo exclusivo de Deus, então a sua responsabilidade é de proclamar, mas ninguém vai levar a sério se você estiver só falando. Você precisa mostrar com a sua vida. O seu procedimento precisa ser exemplar no meio dos gentios. Eles estão ouvindo todas aquelas coisas de vocês, acusando vocês de terrorismo, de canibalismo, de imoralidade, de ateísmo. Mas eles precisam perceber, através do seu viver, que tudo isso não passa de mentira. E que a fé que você tem depositado em Deus é verdadeira. Que você é mesmo povo de Deus. Que você é mesmo exclusivo de Deus. Que você é mesmo nação santa para Deus. Que você é um sacerdote do rei. Isso você precisa demonstrar através do seu procedimento exemplar no meio deles. É isso que Pedro diz. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, tá vendo? Eles já tinham uma má fama, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro está explicando, olha, o seu testemunho é fundamental para a salvação dos descrentes. Você vai estar proclamando as virtudes de Cristo, mas você precisa demonstrar essas virtudes com o seu viver. E quando os descrentes virem tudo aquilo que eles ouviram de mal sobre vocês, quando eles virem o seu procedimento exemplar, eles irão glorificar a Deus. Glorificar a Deus significa, eles vão ver que o que você fala de Deus é verdade na sua vida, funciona na sua vida. E aí eles vão perceber que aquilo também funciona para a vida deles e vão querer, e vão se render a Cristo, vão se entregar a Jesus. E aí vão glorificar a Deus, inclusive junto com vocês. E ele diz, vão glorificar a Deus no dia da visitação. Essa expressão dia da visitação faz referência a uma expressão comum do Antigo Testamento, de quando Deus se aproximava de uma pessoa ou de uma nação. Ou para favorecer aquela nação, para derramar suas bênçãos, ou aquela pessoa, ou então para trazer o seu juízo, a sua condenação, derramar a sua ira sobre aquela pessoa ou aquela nação. Isso aconteceu várias vezes, registradas aí no Antigo Testamento. Então, o dia da visitação faz referência ao dia da aproximação de Deus, o dia do seu encontro com o Senhor. Então ele está dizendo, eles vão glorificar a Deus por ver as suas boas obras, o seu procedimento exemplar. E vão fazer isso no dia da visitação. No dia que eles encontrarem com o Senhor, eles vão glorificar. Senhor, muito obrigado, porque aqueles crentes vieram para cá. Muito obrigado porque eu vi alguém que é mesmo filho de Deus, que tinha uma identidade de filho de Deus real, mostrava isso na prática e que também falou das virtudes de Cristo. Por isso eu criei e por isso eu também estou aqui glorificando o Senhor. Já pensou que maravilhoso? Mas nenhum de nós escapará desse dia da visitação. Inclusive ele está muito perto.
Na situação que nós vivemos aí de pandemia, esse dia pode estar mais perto para alguns de nós do que nós imaginamos. O dia em que estaremos mais próximos de Deus, ou por partirmos desse mundo, indo para Ele, ou pelo retorno dele, que é o arrebatamento que nós aguardamos. Que seja hoje, se Deus assim quiser. Mas o dia da visitação está muito perto. E nesse dia, o que é que os descrentes vão dizer a respeito de você? Será que eles vão dizer, olha, eu criei em Cristo, porque eu vi na sua vida um procedimento exemplar. Eu vi que você não era alguém que falava que era de Deus. Eu vi que você era de Deus mesmo. Eu pude perceber que você era de Cristo, por causa do seu procedimento exemplar aqui no nosso meio. Ou será que você é daqueles que vai se entregar aos desejos do seu coração? E as pessoas vão dizer, eu nunca quis saber de Deus, hoje eu me arrependo, mas não adianta mais. Eu me encontrei com Cristo, agora eu sei que Ele é Deus, agora eu sei que Ele é Rei, mas eu nunca pude perceber isso na vida daqueles que estavam ao meu redor e que se dizia crente. Porque ele falava de Deus, mas na vida dele era tudo diferente. Na vida dele eu não via uma identidade verdadeira de cristão. Qual será o testemunho que você tem carregado? Como tem sido o testemunho que você tem deixado, que você tem dado para os gentios? Pedro explica para aqueles crentes, não se entregue às paixões, não se aproveite das circunstâncias por você estar em outra cidade, em outro local, para fazer de conta que você pode viver do jeito que quiser. Não, você tem a identidade de filho de Deus. Viva de acordo com essa identidade. Tenha um procedimento exemplar no meio dos descrentes. E assim, pelo seu procedimento exemplar, o seu procedimento exemplar vai ser ferramenta na mão de Deus, para que aqueles gentios, aqueles descrentes, glorifiquem a Deus, conheçam Jesus Cristo, se entreguem a Ele, experimentem também a salvação e vivam para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos vidas dessa maneira, com a identidade cristã que nós carregamos sendo apresentada pelo nosso procedimento exemplar dia a dia aonde nós estivermos. E que através disso, mais e mais pessoas conheçam Jesus, mais e mais pessoas se entreguem a Ele e possam experimentar a maravilhosa experiência de ter salvação e vida eterna pela fé em Cristo. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a você e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.